Caros amigos do canal Portal do Conhecimento, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Ivaí, sou formado em Filosofia, Teologia e Pedagogia. No vídeo de hoje nós falaremos sobre o batismo, tema tão importante para nós cristãos. Nós faremos um apanhado etimológico e depois faremos uma contextualização e nós vamos partir da problemática: o batismo de Jesus inaugura a nova era, o reino dos céus. Ele é um batismo de arrependimento ou é um batismo de aliança? Para ser batizada, a pessoa precisa ter consciência, racionalidade, maturidade necessária para escolher, decidir, professar a sua fé, ou o batismo é oferecido a todos os seres humanos, independente de idade, de sexo, independente de condição, de intelectualidade e racionalidade. Muito bem. Pessoal, para compreender então toda essa problemática e discorrer a respeito, vamos primeiramente fazer um apanhado etimológico do termo batismo. Vamos lá. Primeiramente, pessoal, o batismo, a palavra batismo, nós temos uma relação do termo batismo dentro do hebraico, da língua hebraica, que significa o batismo vem do termo tevilar. Tevilar, que significa mergulhar ou imergir. Depois, quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, o grego koiné, na Septuaginta, então o termo grego usado para traduzir esse ritual de imersão foi baptismo, ou bapto, ou baptizen, o verbo baptizen. Quer dizer, o sentido de mergulhar, de emergir, foi então traduzido para essas palavras aí: bapto, baptismo, baptizen. Posteriormente, já na era cristã, no início da era cristã, na Idade Média, na Idade medieval, melhor dizendo, o termo batismo já vem do latim, já praticamente fica nesse termo mesmo. É batismo, ou batizar. Batizar do latim significa batizar. Então, essa é a etimologia do termo batismo que nós usamos hoje em dia. Então, do hebraico tevilar, que era o ato de mergulhar ou imergir. Nós vamos ver daqui a pouco a contextualização dentro do judaísmo, como que era feito esse ato, esse ritual de mergulhar, de emergir. Dentro do grego koiné, o grego comum, a língua grega mais popular, mais vulgar, para a qual foi traduzido então o Antigo Testamento, a Septuaginta, é batismo, baptizens, batizar, mas com o mesmo sentido, de mergulhar, de emergir. E no latim, já é a mãe do nosso português, é batismo, ou baptizare, batismo. Então, nós falamos hoje, tem origem pegar nesses três raízes aí: hebraico, grego e o latim. Pessoal, agora contextualizando, dentro do judaísmo, como que era entendido, então, esse ato de mergulhar e de imergir? Para que servia? O que significava mergulhar e imergir na água? Bom, dentro da religião judaica, que é a base do cristianismo, da nossa fé, a palavra usada para batizar, para mergulhar, que nós já vimos aqui, a tevilar, era usado nos rituais de purificação, de limpeza. Então, as pessoas, o povo de Deus, separado por Deus, o novo povo de Deus, essas pessoas tinham que periodicamente se purificar, se lavar nas águas. Por exemplo, quando uma pessoa era contaminada, era cometida por alguma doença, ou quando os sacerdotes tinham que entrar no templo, na tenda, no tabernáculo, então eles também tinham que se purificar, se lavar, santificar-se, quer dizer, estar limpo para aquele ato, Nós vamos ver então, fazer a leitura bíblica agora, para a gente entender melhor esse ritual de purificação. Vamos lá no livro de 2 Reis, no capítulo 5,
no versículo 14. Quem estiver com a palavra de Deus, então pode tomar aí. 2 Reis, capítulo 5, versículo 14, diz o seguinte, é a respeito da cura de Naamã, né, o leproso. O profeta Eliseu, então, que manda Naamã, que estava cometido pela lepra, que entre no Rio Jordão para se purificar. Ele vai dizer assim, vai, levanta-te 7 vezes, melhor dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Rio Jordão, tua carne será curada e ficarás limpo. Beleza, pessoal. Agora nós vamos para o livro dos Números, para a gente entender esses rituais de purificação usado através do elemento físico água. Vamos para o livro dos Números, lá no capítulo 19, versículo 17 e 18, que diz o seguinte, se alguém tiver ficado impuro, recolha-se um pouco de cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre esta cinza se despejará num vaso água corrente. Um homem que esteja puro pegará um ramo de isopo, molhará na água e aspergirá sobre toda a tenda, sobre todos os utensílios, sobre todas as pessoas ali presentes. Muito bem, então nós vemos aí essa prática, né, de pegar a água, claro que em Reis, Naamã, ele mergulha na água, né? Já aqui em Números é feito então com uma porção de água, que junto com a cinza, esse ritual de purificação, né, daqueles utensílios, daquelas pessoas que estavam então em situação, digamos assim, de impureza. Muito bem, para a gente continuar aqui a contextualização, para melhor compreender, né, o que nós temos hoje, né, a gente ter uma visão mais madura sobre o nosso batismo, vamos continuar aqui nas leituras bíblicas aqui, do Antigo Testamento, porque o que nós temos de batismo hoje, nós herdamos, então, temos raízes lá na religião judaica, no judaísmo. Vamos lá, vamos para Levítico, o livro de Levítico. Vocês podem pegar o Levítico lá no capítulo 14, no versículo 8, que diz o seguinte, então, o que está sendo purificado lavará suas vestes, rapará todo o seu pelo e se banhará em água, e ficará puro. Então nós vemos aqui que a tevilá era esse ritual de purificação, né? Quando se compreendia que uma pessoa ou aquele grupo ali estava impuro, né, por pecar, ou porque tocou em alguma coisa impura, então eles faziam esse ritual usando a água para se purificar. Vamos continuar no livro do Levítico, agora lá no capítulo 16. Levítico capítulo 16, no verso 4. Verso 4 que diz o seguinte, vestirá uma túnica sagrada de linho, usará colchões de linho, cingirá um cinto de linho e trará na cabeça um turbante de linho. São vestes sacras. Depois de ter lavado o corpo com água, ele as vestirá. Muito bem, pessoal. Então, aqui nós, dentro do judaísmo, eu tomei essas passagens aqui para a gente ter essa compreensão. Vamos ainda lá em Êxodo. Estava me esquecendo da passagem de Êxodo também, que é muito importante. Vamos lá no livro do Êxodo, no capítulo 30, nos versos 19 a 21, que diz o seguinte, Êxodo 30, 19 a 21. O Senhor falou a Moisés, fará uma bacia de bronze, com um suporte de bronze, para as abluções. Tu as colocarás entre a tenda do encontro e o altar, e as encherás de água. Nela Arão e os filhos lavarão as mãos e os pés. Ao entrarem na tenda do encontro, deverão lavar-se com essa água, para não morrerem. Pessoal, aqui Êxodo 30, 19, 21.
É um preceito aqui, né, muito importante, da purificação, né, de Arão antes de dele entrar então na tenda, né, das oferendas. Então a gente vai ver no Antigo Testamento que essa prática, né, da tevilá, ou seja, o mergulhar ou emergir, ou não só o mergulhar na água, né, a gente viu que Naamã, como ele estava cometido pela lepra, então ele mergulhou o corpo todo, né, por inteiro, no Rio Jordão. E ele saiu, então, purificado e curado. A gente vai ver que não só o mergulhar, mas o uso da água como elemento material no ritual de purificação. Então a tevilá já era essa prática no Antigo Testamento. Até hoje, na verdade, os judeus eles usam, né, a tevilá, esse ritual de purificação nas águas. Muito bem, para a gente continuar então o nosso estudo sobre o batismo cristão, né? Lembrando do questionamento inicial, o batismo cristão ele deve ser entendido como um batismo de arrependimento ou um batismo de aliança, de marca, de sinalização, como pertence ao povo de Deus. Vamos lá. Agora já entrando no cristianismo, né? Dentro da nova era aí, a era cristã. A gente vai ver que o João Batista, ele então é o precursor de Jesus, é aquele que prepara os caminhos de Jesus, que é o Messias, que é o Cristo. E Jesus, o Messias, o Cristo, ele vem para inaugurar a nova era, o novo tempo, que é o reino dos céus. E para essa nova era, o reino dos céus, Jesus então vem colocar os seres humanos, né? O novo povo, é um novo povo de Deus. E esse povo vai receber também uma aliança. Deus então vai fazer uma nova aliança com o seu povo, né? Inaugurando esse novo reino. E João Batista ele veio então preparando os caminhos de Jesus, e João vem seguindo essa linha judaica, né? Pegando a água como elemento de purificação. Então a gente vai ver uma continuidade nos rituais de purificação, mas a gente vai ver no estudo aqui qual a diferença então em relação ao judaísmo, né? A purificação cristã e a purificação judaica do Antigo Testamento. Mas quem foi João, né? João o Batista, ou João, aquele que batizava. Agora aqui nós vamos usar o termo batismo, né? A gente estava falando da tevilá, do termo hebraico, agora o termo batismo, que a gente viu lá que foi quando a Septuaginta, né, o Antigo Testamento, ele foi traduzido para o grego. Então o termo grego usado foi justamente batismo, o baptizem, o bapto, né? No grego, mergulhar, emergir nas águas tem essa expressado pelo termo baptismo. Depois do latim, baptizare, batismo. Então vamos lá. A gente vai ver então que João Batista ele inicia a sua pregação falando sobre a chegada do reino dos céus e o Messias que vem, né, prometido no Antigo Testamento, que também que vem para inaugurar esse reino. E para estarem preparados para o início desse reino e a chegada do Messias, então João Batista prega ensinando sobre o Antigo Testamento, as profecias que está se cumprindo, e então, como consequência, ele exige dos seus ouvintes o arrependimento. Então é preciso ouvir, né, acreditar na palavra de Deus lá no Antigo Testamento dos profetas sobre a chegada do Messias que vem para inaugurar um novo tempo, e é preciso arrepender, né, da vida que levava, e depois disso então ser mergulhado, imergido nas águas. Para quê? Para purificação, e assim ter condições, depois de puro, santo, né, então fazer parte desse novo povo. Então o batismo é esse ritual de preparação em João Batista. Vamos lá. Mas quem foi João Batista? Vamos fazer aqui então as leituras bíblicas para a gente entender. Vamos tomar lá o profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 3. Vamos ver a profecia de Isaías, lá no capítulo 40, versículo 3, que diz o seguinte: clama uma voz, preparai no deserto o caminho do Senhor, tornai retas no ermo as veredas do nosso Deus. Então o profeta Isaías está falando de quem aqui?
Está falando de João, aquele que será conhecido como o Batista, ou aquele que batizava, ou aquele que mergulhava nas águas. Vamos também aqui ver o profeta Malaquias. A gente então está estudando aqui para a gente entender quem foi João Batista, né? Lá no profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: Eis que envio o meu mensageiro, ele preparará o caminho diante de mim, e subitamente virá ao seu templo o Senhor, que vós buscais, e o mensageiro da aliança que vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Então, esse que prepara, né, que os profetas falam, que vem preparar os caminhos do Senhor, é João. E aquele que chegará é o Messias, o Cristo, né? No grego, Cristo significa ungido. Em hebraico, Mashiach significa também o ungido de Deus. Os judeus esperavam esse ungido. E esse ungido vai ser Jesus. Então, João Batista ele prepara o povo, né? Ele adverte o povo, ensina o povo de que chegou o tempo do reino dos céus prometido, da nova era, do novo tempo. E o Messias já chegou, já está entre eles, entre nós. Então, para recebê-lo e para fazer parte desse reino que ele vem inaugurar, é preciso o quê? É preciso crer, é preciso acreditar, é preciso arrepender e mudar de vida. E ser batizado. Passar por esse ritual de mergulho nas águas, de purificar-se, né, física e espiritualmente, para fazer parte do novo reino dos céus. Muito bem, agora vamos ver como que João Batista, as passagens em que João Batista, então, batizava. Né? Vamos lá para o Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, no versículo 4 ao 8. Vocês podem pegar, então, quem está com a Bíblia aí, o Evangelho de São Marcos, que diz o seguinte. Evangelho de São Marcos, no capítulo 1. Vamos lá. No versículo 4. Apareceu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então, olha aqui, pessoal. O batismo de João, a pergunta inicial do nosso vídeo. O batismo cristão é um batismo de arrependimento ou um batismo de aliança? Lembrando que aliança significa, né, um pacto, uma combina, né? Então, a gente vê que em João, o batismo é de arrependimento. Ele exigia o arrependimento, né, de quem o escutava. Mudança de vida, né? Vamos agora, pessoal, lá no Evangelho de São Mateus, para a gente ver o que Mateus fala sobre João Batista. Lá no capítulo 3, Mateus 3, 1, 2. Naqueles dias apareceu João Batista, proclamando no deserto da Judeia: Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Mais uma vez ele falando do arrependimento. Depois nós vamos lá em Mateus 3:11, no versículo 11, que diz o seguinte: Eu vos batizo com água, como sinal de arrependimento, mas o que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então, eu vos batizo com água como sinal de arrependimento. Bom, aqui nessas leituras, a gente, então, está vendo que, inicialmente, o batismo, ele era realmente de arrependimento. Né? Agora, a gente vai ver aquela discussão entre católicos, luteranos, né? As denominações que têm uma visão diferente em relação à idade em que as pessoas devem ser batizadas. Né? Se deve ser batizado, o batismo é oferecido para qualquer idade, né? Desde criança, e também para todas as pessoas, até aqueles que são deficientes mentais, que não têm condições de responder por si, ou se
segundo aquelas denominações, não, o batismo está condicionado à racionalidade, à consciência. Então é só para quem tem condições de expressar a fé e expressar o arrependimento. Só podem ser batizadas essas pessoas. Bom, aqui a gente está vendo o batismo do arrependimento, mas caminhemos mais na leitura bíblica, nas leituras bíblicas, para a gente continuar então a nossa discussão. Depois nós vamos ver que Jesus, também foi batizado. Lá no capítulo 3, no versículo 3 a 17, diz o seguinte, capítulo 3, versículo 13, versículo 13 até o 17, no Evangelho de São Mateus, que diz assim, então chegou Jesus da Galileia ao rio Jordão e foi ter com João para ser batizado por ele. João, no entanto, o impedia dizendo, eu é que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe, deixa por ora, é assim que nos convém, para cumprir toda a justiça. Bom, pessoal, é interessante isso aqui, né? João, ele logicamente questiona Jesus, olha, eu batismo as pessoas para se arrependerem, eu só batizo aqueles que estão em pecado, se arrepender do pecado. Então, é só aqueles que têm pecado, e logicamente eu exijo que eles se arrependam de verdade, se tem que ter arrependimento, então ser batizado. O Senhor não tem pecado, então o Senhor não tem que se arrepender de nada. Como eu vou batizar o Senhor? Mesmo assim, Jesus faz questão de ser batizado, ou seja, para cumprir a justiça. Pessoal, aqui nós temos essa palavra justiça. Eu entendo que Jesus está dizendo o seguinte, já prenunciando que o batismo é um batismo de aliança, e não só um batismo de arrependimento. E inicialmente o batismo era entendido como batismo, como um ritual de arrependimento. Tá certo. João mesmo, o batismo de João é um batismo de arrependimento. Então a pregação é para adultos, e conscientes, não só adultos, mas pessoas que tinham maturidade mental para escutar a pregação, manifestar a fé e manifestar o arrependimento. Só eram batizados esses. Mas Jesus, não sendo pecador, logicamente, porque é Deus, então ele faz questão de se batizar para quê? Para justamente se colocar também, colocando a necessidade de todos serem batizados. Ora, toda a humanidade. Aqui a gente então já vai ter uma alusão aqui de que o batismo o batismo de Jesus é um batismo de aliança, é um batismo de marca, de sinal, de pertença ao novo povo de Deus. Então, Jesus dizendo, todos têm que receber o batismo para serem marcados e assim, por essa marca, serem conhecidos como membros do novo povo de Deus, que eu estou inaugurando, pertencentes, entrando nesse novo reino, que é o reino dos céus. Pessoal, agora nós vamos então lá para o Evangelho de João, onde nós vamos ver que o próprio Jesus batizava. Então, o batismo, ele é um ritual, na linha da Tevilar, do Antigo Testamento, era um ritual praticado para a purificação daqueles que acreditavam na pregação, na mensagem, e eles professavam essa fé, e então eles eram mergulhados nas águas para serem marcados como pertencentes ao novo povo de Deus. E um fato muito interessante é que o próprio Jesus batizava. Nós vamos ver isso aqui no Evangelho de João, lá no capítulo 3, no versículo 22, que diz assim, depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a região da Judéia. Ali ele ficava com eles e batizava. Ele batizava. Então, pensa que bênção, hein? Que graça ser batizado por Jesus. É muito interessante isso aqui. Então, Jesus e seus discípulos, eles são batizados por João, e recebem essa marca, esse sinal, e então eles já também começam a praticar, ministrar esse ritual, o ritual do batismo, que é o ritual da purificação, a gente pegando a linha lá da Tevilar do Antigo Testamento. Então, ou seja, para começar o novo reino de Deus, todos precisam ser purificados, passar por esse ritual. Pessoal,
Então, nós vamos ver agora que três elementos fundamentais aqui nessa fase, né? A pregação, a proclamação do reino dos céus, que é a pregação, o anúncio, ou a manifestação de fé, ou arrependimento. Até aqui, a gente não vê a manifestação de fé, né? O João, nessas leituras que a gente fez, mas é claro que era exigido, né? A pessoa fala, eu acredito, eu creio nessa mensagem, né? Então eu me arrependo, quero mudar de vida. E depois eram batizados. E então esses elementos, né? A pregação, o anúncio da palavra, a expressão de fé e o arrependimento como desejo de mudança de vida. Só depois disso eram batizados, purificados nas águas. Então passavam a pertencer ao novo povo de Deus, né? Que passavam a viver essa realidade do novo reino dos céus. Bom, pessoal, a gente vai ver depois, então, aqui no contexto cristão, que todo o Novo Testamento ele vem colocando, então, o batismo como ritual de purificação, mas iniciação da nova vida. A pessoa recebia a palavra de Deus, como já foi dito, acreditava, se arrependia, então ele era batizado e ele passava a pertencer ao povo de Deus. Então é um ritual de iniciação, tá certo? Só era chamado assim, cristão, aquele que era batizado. Depois de ser batizado, agora esse é cristão. Quer dizer, ele passou a pertencer ao novo povo de Deus. Pessoal, agora nós vamos ver, fazer um estudo aqui, o batismo como sinal. A gente entender o batismo, né, como sinal da nova aliança. E aí para a gente depois refletir, continuar refletindo, se o batismo é um batismo de arrependimento, propriamente dito, e nesse caso é limitado só a pessoas que têm condições de responder, têm racionalidade e intelectualidade, maturidade. Então só pessoas que têm condições de responder para ser batizadas. Ou se é oferecido a todos. Para a gente entender então qual desses dois conceitos é o correto, vamos estudar o batismo como sinal da nova aliança em Cristo Jesus. Bom, vamos tomar aqui lá o Evangelho de João, novamente, João 3, capítulo 5. No Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 5 a 7, aqui, diz o seguinte: Jesus respondeu, em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Pessoal, então, para a gente entender o batismo como sinal da aliança, da nova aliança em Cristo Jesus, também é muito importante associar o batismo como esse ritual de iniciação na vida cristã e como nascimento, renovação para uma nova criatura. Renascer, né? Ser purificado e renascer para a nova vida. Então Jesus ele coloca, se não for batizado, né, não mergulhar nas águas e tal, não será nova criatura, e assim não poderá entrar no reino dos céus. A gente, voltando aqui àquelas passagens do Antigo Testamento, que nós lemos há pouco, a respeito da Tevilá, dos rituais de purificação, quando Arão, ele então se purifica primeiramente, para depois entrar, né, no santuário, no lugar sagrado, para ministrar então, né, o sacerdócio, as oferendas. Então o reino dos céus é esse santuário. Assim como Arão, ele teve que se purificar para entrar naquele espaço, né, todo ser humano, toda pessoa, para entrar no reino dos céus, nessa nova vida, ele precisa também se fazer novo, ser renovado. E essa renovação acontece, então, no batismo, né, profissão da fé em Cristo Jesus. Então, a gente já vê o batismo aqui, o quê? Como esse ritual de purificação, de limpeza, de santidade, para pertencer a esse novo povo, ao reino dos céus. Então, Jesus, e o batismo a gente já vai entendendo ele como aliança, como sinal, como marca, melhor dizendo. Como sinal, como a marca da nova aliança. Depois nós vamos pegar uma pergunta que a gente pode levantar também. Para entender o conceito de aliança, né? Já deixando o conceito de batismo de arrependimento, para entender o conceito de batismo como aliança, como sinal,
da aliança, melhor dizendo, colocado, oferecido para todos, né? Ora, se João pegava o arrependimento, e o próprio Cristo, ele, o tempo todo, os apóstolos, o tempo todo vai falar da necessidade de crer e se arrepender, a gente pode perguntar, então o batismo realmente não é só para adultos ou pessoas que têm condições intelectuais de aceitar, de compreender e depois aceitar a mensagem e arrepender-se? Ora, ou é a visão da Igreja Católica e das outras denominações, de que não, o batismo ele é para todos, né? Então a gente vai ver que as denominações que pregam até hoje que o batismo ele é só para essas pessoas que têm consciência, por isso podem responder, essas denominações estão ainda na linha do batismo de João Batista. Então era pregado a essas pessoas então que podiam escutar a mensagem, manifestar a fé, arrepender, então só depois ser batizado. E a linha da Igreja Católica, Luterana, Anglicana, Presbiteriana e outras, que já prega que o batismo é para toda a humanidade, todo ser humano, toda pessoa, independente de idade e condição mental. Aí o batismo é estendido para crianças, estendido para os deficientes mentais, para pessoas, por exemplo, idosas que já devido à idade já não respondem mais, né, mas não foram batizadas ainda, ou pessoas que sofreram um acidente e perderam, né, a consciência, e antes disso não tinham sido batizadas. Então, essas pessoas, elas podem ser batizadas, crianças podem ser batizadas, essas pessoas que não têm mais a capacidade mental, elas podem ser batizadas, está mais na linha da Igreja Católica, né? Então, o batismo de aliança, entender o batismo como sinal da nova aliança em Cristo Jesus, ou essa marca. Então aqui a gente vai compreendendo que o batismo ele é universal. A proposta de Cristo é que o batismo seja ofertado a todos, a toda a humanidade, independente de idade e condição intelectual. Muito bem, vamos lá. Para a gente entender essa questão da universalidade do batismo, vamos para Mateus. Vamos pegar o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 28, 16, 20. Mateus 28, capítulo 16, 20, diz o seguinte: missão deixada pelo ressuscitado. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, a montanha que Jesus lhe havia indicado. Quando o viram, prostraram-se, mas alguns duvidaram. Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E depois que fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois fazer discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, pessoal, aqui nós temos já a fórmula trinitária do batismo, né? O batismo ele é realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui nós temos já Jesus ressuscitado e já enviando, então, os seus discípulos para pregar aos povos e batizar os povos, ou seja, a promessa ela é universal. Então, é muito importante isso aqui, pois fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a universalidade do batismo. Ora, a pregação para todos os povos, batizar todos os povos. Então, chega na Grécia, por exemplo, anuncia a todos ali, e a todos que creem, então, acreditam, eles eram batizados. Então a promessa é para todos. Depois nós vamos ver, pessoal, para a gente entender essa linha do batismo como sinal da aliança, né? Não mais como batismo de arrependimento, mas como sinal da aliança, e por isso, da marca, por isso, ele é oferecido a todos, independente de idade e condição nacional. Nós vamos ver, então, que a própria Bíblia coloca que famílias inteiras eram batizadas. E se eram famílias inteiras, então a gente pressupõe que tinha crianças, que tinha idosos, tinha pessoas deficientes, que não tinha condições de responder. Vamos lá, para Atos,
no livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver lá no capítulo 16, no versículo 12. No versículo 12 a 15. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 12 a 15, diz o seguinte: De lá viajamos a Filipos, colônia romana, e uma das principais cidades da Macedônia. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos pela porta da cidade em direção ao rio, onde pensávamos que se fizesse oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam ali reunidas. Uma delas, chamada Lídia, era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia tinha devoção a Deus e escutava com atenção. O Senhor lhe abriu o coração para que acolhesse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua casa, ela convidou-nos: Se achais que sou uma fiel no Senhor, vinde hospedar-vos em minha casa. Pessoal, então olha só, após ter sido batizada, assim como toda a sua casa, o que a gente pensa aqui, né? Lídia recebeu o batismo e todos os membros da sua casa. A gente pressupõe o quê? Crianças, idosos e também deficientes mentais, né? Depois, quando eu falo deficiente mental, eu não estou colocando só aqueles que nascem, né, com essa, sem a condição mental, mas também aqueles que, tipo, por um acidente ou por uma enfermidade, perderam a condição, né, a consciência. Então, essas pessoas devem ser batizadas ou não? Ou devem ser deixadas de fora? É a grande discussão. Aqueles que pregam que o batismo é de arrependimento, é de profissão de fé e arrependimento, então eles limitam o batismo a apenas a idade e a condição mental. Então deixa de fora essas pessoas, deixa de fora as crianças, deixa de fora os deficientes mentais, né? Não tem condições de responder. Então a gente, fazendo reflexão, a gente pensa o seguinte: olha, será que Jesus ele inauguraria o seu reino, o reino dos céus, e deixaria de fora essas pessoas? Logicamente que não. Então, assim, a gente compreende que todas as leituras que a gente fez até agora do Novo Testamento a respeito do batismo, claro que Jesus, João Batista, Jesus, a gente vai ver os apóstolos também, eles exigiam a conversão, o arrependimento, né, profissão de fé, para só depois disso serem batizadas. A gente vai ver o quê? Que a gente vai ver que nós estamos falando do início do reino dos céus, do início da pregação. Então, logicamente, para iniciar o reino dos céus, né, a mensagem é oferecida, proclamada, àqueles que têm condições de entender, de escutar e entender. E só depois, então, professar e iniciar o novo povo de Deus, né? Fazer parte do reino dos céus. Mas essas pessoas que recebem, essas pessoas que têm condições mentais para escutar e professar a fé e arrepender dos pecados e então ser batizadas, logicamente que essas pessoas, elas têm, a partir de então, a missão de colocar toda a sua casa, toda a sua família, as pessoas que são próximas dela, também dentro desse reino. Então aí crianças, idosos, todas as pessoas aquelas pessoas deficientes que não têm condições mentais, todos também devem ser batizados. Então, o batismo do arrependimento, né, a pregação começa com o batismo do arrependimento justamente para iniciar essa nova etapa. Mas é claro que ninguém vai ser deixado de fora. Pessoal, depois nós vamos ver que lá em Coríntios, lá na 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 13 a 16, diz o seguinte: Acaso Cristo está dividido? Acaso foi Paulo crucificado por vós? Ou foi no nome de Paulo que fostes batizados? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, a não ser Crispo e Gaio. Deste modo, ninguém pode dizer que fostes batizados em meu nome. Pessoal, aí a leitura vai seguindo, e mais adiante nós vamos ter: assim, batizei a família de Estéfanas.
Além desses, não sei se batizei algum outro. Pessoal, então batizei a família de Estéfanas. Ora, gente, Paulo dizendo que batizou uma família inteira. Então, como que você batiza uma família e você deixa de fora as crianças? Certamente tinha ali naquela família um idoso, né, que já não tinha mais condições mentais de responder por si mesmo, ou de repente um deficiente mental. Então, Paulo batizou só aqueles que tinham condições mentais para entender, arrepender e aceitar Jesus? Não, ele batizou a todos. Então, a gente vê aqui, né, na compreensão do batismo como sinal, como marca da nova aliança, como pertença ao novo povo de Deus. Então o batismo, ele não é, inicialmente ele é um batismo de arrependimento, logicamente, inicialmente ele é um batismo de arrependimento, mas a gente vê aqui que o batismo, depois que ele começa com aqueles que têm condições de escutar e decidir, mas ali todas as pessoas que fazem parte do convívio dos batizados, né, que são cuidados por esses já batizados, essas pessoas também, elas vão receber o batismo. Elas também serão colocadas dentro do novo povo de Deus. É claro, se a gente está fazendo a pregação hoje para uma pessoa adulta, uma pessoa com condições mentais, é claro que a gente vai fazer a pregação e a gente vai o quê? Exigir dessa pessoa uma proclamação de fé, né? E do arrependimento, logicamente, né? E a mudança de vida. E agora, essa pessoa, vamos pegar aqui, então, um casal, por exemplo, um casal de pessoas que não seguem a Cristo, né? A gente fala pagãos. Então, essas pessoas escutam a palavra, elas acreditam e elas pedem o batismo. Então, é feito todo um trabalho com essa pessoa, né? Uma catequização com essa pessoa. E depois, então, ela é batizada. Ora, agora pensa, a partir de agora, elas fazem parte do novo povo de Deus, está nessa caminhada no reino dos céus, né? Vivendo já as prenúncias do reino dos céus, e essas pessoas, esse casal, então, eles têm filhos. Ora, será que só eles, né, vão receber essa marca, esse sinal de pertença ao novo povo de Deus e vai deixar os filhos de fora? Não vão marcar, né, sinalizar também seus filhos como cristãos, como pertencentes a esse novo povo? Claro que não, né? Então, todos seus frutos também serão marcados. E eles têm a responsabilidade de conduzir esses filhos no bom caminho. É claro que a decisão de querer continuar ou não nessa caminhada será desses filhos futuramente, quando eles atingirem a fase adulta. Mas que eles deverão ser marcados, sinalizados, isso é lógico que sim, para pertencer ao novo povo de Deus, né? Bom, pessoal, agora é o seguinte, depois da gente ter feito então esse apanhado aqui, né, essa contextualização, as leituras bíblicas, a gente pode levantar alguns questionamentos, né, que na verdade já foram levantados, né? O batismo ele é ofertado a todos ou apenas aqueles que têm condições mentais? Então, aquelas denominações que praticam o que a gente chama de pedobatismo, né? Ou seja, o batismo de criança, pedobatismo, e a Igreja Católica vai além disso, né? Batiza até as pessoas que não têm condições mentais, né? Tem um trabalho especial para isso dentro da Igreja Católica, que até os deficientes mentais são batizados dentro da Igreja Católica. Afinal de contas, né? Quem está certo? As denominações que limitam o batismo, então, a essa consciência, essa maturidade, ou as denominações que batizam aqueles também que não têm condições? Bom, a gente vai ver que, dentro do conceito de batismo como aliança, o correto é batizar a todos. Todos têm que ser marcados, não só aqueles que têm condições mentais. Bom, as pessoas que pregam que o batismo deve ser ofertado só para quem tem consciência, eles se baseiam, se fundamentam no Evangelho de São Marcos. Quem está com a palavra aí pode pegar o Evangelho de São Marcos, lá no capítulo 16, versículo 16, que diz o seguinte:
capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então eles dizem, olha, criança não pode crer, deficiente mental também não pode crer. A crença no sentido da racionalidade aqui, né? Eles não têm racionalidade para poder manifestar essa fé. Então, se não tem, não pode ser batizado. Ora, então essas pessoas serão condenadas? É interessante a gente refletir sobre isso, né? Agora vamos também para o Atos dos Apóstolos, é outra fundamentação que eles fazem. Lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 38, que diz o seguinte, capítulo 2, versículo 38. Vamos ler lá. Vamos lá, no capítulo do versículo 38. Pedro respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Bom, então aqui, mais uma passagem que essas denominações usam para fundamentar, né, a sua colocação, de que o batismo não é só para aqueles que têm condições de entender a fé e expressar o arrependimento. Bom, agora, nós já fizemos as leituras da contraposição, né, que coloca que, na verdade, o batismo deve ser ofertado para todos, porque o batismo ele é um sinal, entendido como sinal, como marca da nova aliança. E essas outras denominações ainda estão presas lá na visão de batismo de João Batista, né, como um batismo de arrependimento. Claro que o batismo ele é um sinal, né, e o ritual é de purificação do pecado original. Então, a Igreja Católica e demais denominações entendem que, ao ser batizado, todos carregam a marca do pecado original, né, em Adão e Eva, a humanidade foi corrompida. Então, ao ser batizada, aí a pessoa, independente da idade e da condição mental, ela é purificada desse pecado original. Então, ele passa a pertencer ao novo povo de Deus. Ela é marcada, sinalizada, recebe essa marca. Por isso, ela passa a pertencer ao novo povo de Deus. Bom, pessoal, a gente entende que o batismo como sinal de aliança fica mais compreensível quando a gente pega o Antigo Testamento. Por exemplo, se a gente voltar lá no Gênesis, onde Deus faz aliança com Noé, Deus faz aliança na pessoa de Noé, que é um adulto, consciente. Mas Deus não deixa a família de Noé de fora. A aliança é feita em Noé, mas engloba toda a família. A esposa, os filhos, as noras, com certeza os netos, né? Já tinham netos, então todos fazem parte desse novo povo de Deus. E quando Deus faz aliança com Abraão, da mesma forma. O sinal da aliança em Noé era o arco-íris. E em Abraão é a circuncisão. Então, Deus vai formar um novo povo em Abraão e a circuncisão será o sinal dessa nova aliança. Ora, Deus, então, determina que Abraão seja circuncidado e também faça a circuncisão em todos aqueles que pertencem à sua tribo, ao seu grupo, melhor dizendo, os escravos, e assim por diante. E determina que todos aqueles que nascerem a partir de então do grupo de Abraão, Deus fará uma grande nação em Abraão, né, um novo povo de Deus, todos sejam marcados na circuncisão, inclusive as crianças. E ela já era no 8º dia de nascimento que essa marca era feita, então, nas crianças. Por quê? Era o sinal da pertença ao povo de Deus. Então, era feita a aliança, essa combina entre Deus e Abraão, Noé, e Deus colocava o sinal dessa aliança. Em Abraão é a circuncisão. E a circuncisão, né, que era a marca do prepúcio, né, do órgão masculino, então era feito já no 8º dia de nascimento. Ora, criança, ele poderia escolher se queria pertencer ou não ao povo de Deus, né, em Abraão? Não. Era obrigatório fazer, porque era a marca dessa aliança. Em Moisés, né, a gente vai ver as tábuas da lei, né, Deus faz o pacto com Moisés, faz uma aliança com Moisés, e todo o povo reunido por Moisés, Deus não deixa ninguém de fora, passa a pertencer ao povo de Deus, inclusive as crianças. As tábuas da lei eram, então, o sinal dessa aliança.
entre Deus e o povo. Todo o povo, então, ele fazia parte dessa aliança. Idosos, crianças, incapazes mentalmente. Então, a gente vai ver o quê? O batismo, ele pega muito essa linha, né, da circuncisão em Abraão. Independente, nas outras alianças também, independente da idade e condição mental. Todos, né, que vão pertencer ao novo povo de Deus precisam ser marcados, ser sinalizados. Então, o batismo, né, o mergulhar nas águas para ser nova criatura, então esse ritual de purificação, né, apagando a marca do pecado original no ser humano, carrega através das gerações, e no batismo ele é lavado, e ele recebe essa marca que não pode ser apagada, indelével. Então, a pessoa passa a pertencer ao novo povo de Deus. E viver dentro, né, dessa realidade que já é presente, uma realidade que vai se completar futuramente, mas que já é presente, que é o reino dos céus. Nós caminhamos nesse mundo marcados, adultos, crianças, homens, mulheres, e incapazes mentalmente, e nós temos essa marca que nos identifica como pertencentes a esse novo povo. Então, pessoal, respondendo a pergunta inicial, o batismo ele tem que ser entendido como o sinal da nova aliança. Tá? Então, todos devem ser batizados. E a responsabilidade dos adultos, né, dos pais, dos cuidadores, né, fazer essa marca nos seus, naqueles os quais eles cuidam. Então, se é idosos, são incapazes, são acamados, aqueles que estão lá, né, deficientes mentais, por acidente, ou por enfermidade, ou por nascença, não são capazes de responder por si mesmos. Então, esses adultos que estão ali, né, que, da mesma forma que inicia lá a pregação com João Batista, os adultos que ouvem primeiramente a palavra da chegada do rei, esses adultos convertidos é que têm a missão agora de fazer a marcação a todos os seus. Então, é responsabilidade desses adultos fazer essa marcação em todos, para que todos sejam sinalizados como pertencentes ao novo povo de Deus. Pessoal, então nós chegamos ao final do nosso vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar aquele joinha, né, aquele like, de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.